Boa noite. Hoje eu estava dando uma lida a respeito de medicamentos ansiolíticos e eu achei uma parte bem interessante relacionada ao uso de máscaras, tá? Então eu tô, na verdade, aqui num livro de farmacologia, tá? Livro do Hang Day, 8ª edição. E o capítulo que eu estava era o 44. Vamos achar aqui o 44. Aqui. Aí ele trouxe, ele estava falando a respeito dos testes em humanos para avaliar a ansiedade e tal. Aí, olha o que diz aqui. Teste em humanos, né? Teste em humanos. Olha o que eles fazem com relação a testes. Ele fala inicialmente ali em testes em animais, depois ele passa a falar dos testes em humanos, ó. Uma experiência, olhem nessa parte aqui, tá? Ó, uma experiência semelhante a um ataque de pânico pode ser induzida em muitos indivíduos pela respiração de um nível elevado de CO2. Vou apagar ali para vocês verem. De CO2, normalmente pela respiração prolongada de CO2 a 7,5% ou pela inalação isolada de CO2 a 35%. Aí ele remete lá para a figurinha, tá? Olha o que a gente tem aqui. Essa figura ela foi retirada, tá? De um artigo científico, tem a bibliografia no próprio livro, tá? Tá aqui a parte da bibliografia, peraí. Ó. Cansado. Tá aqui a parte da bibliografia, tá? Mas depois, mais no final do capítulo, tem toda a referência direitinho para quem quiser pesquisar, enfim. Bom, aqui ele tá verificando a pontuação, né? A pontuação de ansiedade em um ambiente onde se tenha 7,5% de CO2. Aqui é o ar normal e aqui é a 7,5% de CO2. Olha o nível de ansiedade comparado ao ar normal, tá? Vamos ver a produção de cortisol a 7,5% de CO2. Então, ar normal, CO2 a 7,5%. Tá? 7,5%. A gente tem, então, 1 nanograma por ml de cortisol. A 7,5% a gente tem quase 4. Tá? Bom, por que você está falando do cortisol, Alana? Tá, vamos voltar então lá para cima. Capítulo 47. Fármacos antidepressivos, teorias sobre a depressão. Aqui. Por isso que eu tô falando do cortisol. Vocês viram ali, né? Aquilo ali foi um teste realizado, foi publicado num artigo científico e o autor desse livro citou o artigo científico. É um dado, é um fato. Tá? Aumenta cortisol quando nós estamos em um ambiente elevado de CO2, no caso 7,5% de CO2. Tá? O estresse aqui, então, ele acaba... isso aqui é uma teoria relacionada à depressão, tá? Já não tá mais na parte de ansiedade. Enfim, o estresse, ele acaba liberando cortisol. E o cortisol, ele estimula, na verdade, a transcrição de genes prejudiciais, ou seja, genes que vão acabar estimulando a produção de proteínas importantes para a apoptose neural, ou seja, proteínas importantes para a destruição neural, tá? A apoptose é a morte programada da célula, estimulando então sintomas depressivos. Logo, cortisol, né?
sintomas depressivos. Apoptose neural, certo? Tá. Agora, a questão das máscaras. A gente tá inalando 7,5% de CO2 durante esses 2 anos? Não. 7,5% não. Opa. Cadê o outro artigo? Ai. Achei. Ele tá meio que desconfigurado porque eu tentei aumentar a letra para ficar melhor para enxergar, tá? Ele tava no pré-proof quando eu peguei, mas eu acho que já deve ter saído. O DOI tá aqui então, para quem quiser, né, buscar. Aqui tá o título, tá? Eles, na verdade, analisaram a quantidade de CO2 e oxigênio no interior das máscaras, tanto durante exercício físico como sem o exercício físico em atletas adolescentes, tá? Aqui estão os autores. E não vou entrar no corpo, vou passar só aqui para os resultados, tá? Então, eles verificaram o seguinte, com relação ao oxigênio, tá? Aqui assim, ó. O oxigênio no ambiente do laboratório era 20,9%. O oxigênio no interior da máscara, sem os atletas fazerem exercícios, era de 18%. Mais ou menos 0,7%, tá? E no interior da máscara, durante o exercício, era 17,4%, mais ou menos 0,6%. Tá, isso é o oxigênio. O que a gente percebe? Que há realmente uma redução dos níveis de oxigênio quando comparados o ambiental com relação ao interior da máscara, né? Quando a gente respira com a máscara. E também tem uma redução, principalmente durante o exercício, tá? E o CO2? O CO2... no normal, no ambiente normal, é de 0,05, mais ou menos 0,01%. Ou seja, no máximo, né, no ambiente, a gente tem uma concentração de 0,06%. No máximo encontrado nesse estudo, no caso, tá? Lá nas condições deles lá, dentro de um laboratório, tá? No interior das máscaras, a porcentagem é de 1,31, mais ou menos 0,5%. Ou seja, o valor maior deles encontrado ali foi 1,81%. É uma quantidade bem maior do que o normal, do que o ambiente, né? Foi no máximo de 0,06 para 1,81, tá? E durante os exercícios, ó, aumentou ainda mais, 1,6 mais ou menos 0,6%. Ou seja, ultrapassou 2% de CO2 no interior das máscaras, tá? Então, a gente observa que além do aumento do CO2 que a máscara causa, tanto durante o exercício como sem estar fazendo exercício, né? Além desse aumento do CO2, tem a redução do... além do aumento do CO2, tem a redução do oxigênio, tá? Qual que foi a conclusão, né? Ele chegou a que conclusão? A conclusão tá aqui, ó. Que o uso das máscaras gera hipóxia hipercápnica, que é uma hipóxia causada, na verdade, em função do aumento do CO2, tá? Eu, pessoalmente, acho muito complicado ficar mexendo nos níveis de oxigênio, mas é uma opinião pessoal minha, tá? Por que eu acho tão complicado, né? Mexer nos níveis de glicose, todo mundo sabe que é normal, que faz mal, né? A pessoa que fica com hipoglicemia desmaia, né? Quem tem glicemia alta fica com diabetes, a gente sabe que é um problema. Mexer nos níveis de oxigênio, para mim, é muito mais danoso, na minha opinião, é muito mais danoso para o organismo do que mexer nos níveis, por exemplo, de glicose. Tá, por que eu tô falando isso? Se eu não me engano, naquele acidente horrível que aconteceu lá em Santa Maria,
algumas, né, pessoas que faleceram foi devido a isso aqui. Se eu não me engano, eles comentaram sobre isso, que foi por causa da intoxicação por cianeto. O cianeto, isso aqui é a cadeia transportadora de elétrons, tá? Que é a bioquímica que eu adoro. E o cianeto, ele bloqueia esse complexo aqui, que é o complexo 4, tá? A cadeia transportadora de elétrons é extremamente importante. Ela é vital, tá? Sem ela a gente não sobrevive, porque é aqui que tem a produção de ATP, que é o que nos dá energia para fazermos tudo, inclusive para mantermos, né, as reações bioquímicas necessárias para o nosso organismo, enfim. O cianeto, então, ele bloqueia a cadeia transportadora de elétrons. E esse bloqueio do fluxo de elétrons que ocorre na cadeia transportadora de elétrons, ele pode acarretar morte celular e, dependendo do nível, acarretar a morte tecidual, tá? O que acarreta também o bloqueio da cadeia transportadora de elétrons? Isso aqui, ó. Se tu não tem oxigênio, que é o último aceptor de elétrons da cadeia transportadora de elétrons, tu não forma água. E aí, tu bloqueia a cadeia igual. E aí, tu pode ter dano. Dano celular, morte celular, dano tecidual, né? A minha questão é o seguinte, tem algum artigo científico que diga que o uso de máscaras durante todo esse período dessa forma não causa dano tecidual? A gente não está respirando 7,5%, mas a gente está respirando muito mais CO2 do que o normal. E esse não é o primeiro artigo que eu vejo, que eu mostrei aqui, que mostra, né, que o uso de máscara pode causar hipóxia. Eu já li outro artigo falando também que o uso de máscara causa hipóxia. Né? Quais são as consequências dessa hipóxia causada pelo uso de máscaras? Né? Cadê o artigo que diz que não causa dano? Enfim, é esse o questionamento que eu gostaria que alguém me respondesse. Se tiver alguém que tenha lido alguma coisa que não causa dano, por favor, me mande o artigo, ou o DOI, pelo menos, para eu dar uma lida. Obrigada. Até mais, até a próxima.